Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a sensação de que seu relacionamento mudou? Que não é mais o mesmo? Que antes era tudo mais fácil e divertido? Que vocês se entendiam melhor? Mas por algum motivo as coisas mudaram? Tiveram uma outra discussão recentemente? Bateu uma insegurança? E talvez essa não seja a primeira vez que você está tentando descobrir o que aconteceu, certo? Então, continue assistindo esse vídeo até o final, que você irá entender o que fazer para vocês voltarem a se sentirem tão empolgados de estarem juntos hoje, como se sentiam quando começaram a namorar, para que você volte a se sentir seguro e feliz ao lado dela, com a certeza de que ela só tem olhos para você. Olá, meu nome é Alex Lucci e a verdade é que eu nem sempre fui um expert ou estudioso sobre relacionamentos românticos. Algum tempo atrás, eu não tinha a menor ideia sobre como ter um bom relacionamento. Eu estava em uma situação bem pior que a sua. Eu tive 3 relacionamentos sérios, porém em todos, após algum tempo, simplesmente não conseguia manter o interesse delas em mim. Elas sempre terminavam comigo. Eu tive a clareza disso quando estava sentado na minha cama, sozinho. Era dia 31/12, véspera do ano novo, cerca de 19 horas. Enquanto a maioria das pessoas se preparavam para o Réveillon, tudo o que eu sentia era um vazio enorme, uma angústia, uma mistura de arrependimento, profunda tristeza, como nunca tinha sentido antes. Meu apartamento estava completamente vazio, exceto pela cama e o colchão. Os móveis, TV, talheres, eletrodomésticos, tudo já tinha ido. Em alguns minutos, eu iria sair daquele apartamento, onde eu vivi com ela pelos últimos 4 anos, para nunca mais voltar. Há poucos meses atrás, no entanto, nem por um segundo imaginei que esse seria o pior fim de ano que eu já tive. Estávamos morando junto há quase 4 anos, e eu sinceramente não tinha a menor dúvida de que ela era a mulher da minha vida. Eu tinha acabado de vender um dos meus negócios, estava em um período de transição, meio tumultuado. Estava esperando estabilizar as coisas para pedir ela em casamento. Nos últimos meses eu tinha notado que as coisas estavam meio diferentes. Ela se mostrava um pouco mais distante e egoísta. Porém, como ela tinha arrumado um novo emprego em outro país há pouco tempo, para onde havíamos nos mudado, e eu estava nesse período de transição, achei que o comportamento dela era devido a todas essas mudanças, e com certeza as coisas voltariam ao normal com o tempo. Cerca de 3 meses depois que nos mudamos, precisei voltar para o Brasil para resolver algumas pendências que tinha deixado por aqui. E foi aí que tudo aconteceu. Era para ser uma viagem razoavelmente rápida. Iria ficar cerca de 3 semanas e voltar. Porém, ao final da segunda semana, recebi um e-mail que me fez perder completamente o rumo. Era dela, dizendo em poucas palavras que nosso relacionamento não estava dando certo e ela decidiu se separar. Acredito que li umas 1000 vezes esse e-mail. Simplesmente não conseguia acreditar naquilo. Então peguei o telefone e liguei para ela. Caixa de mensagens. Ok, imaginei que ela não podia atender porque devia estar trabalhando. Então respondi o e-mail, falando o quanto eu a amava, que ela não podia fazer isso, queríamos nos acertar e todas as promessas que um homem faz nessas horas de desespero. Era uma terça-feira e após algumas horas tentei ligar novamente. E dessa vez ela atendeu. Estava monossilábico. Só respondia sim e não. E com menos de 30 segundos de ligação, me disse que não podia falar e precisava desligar. Ela disse para eu ligar novamente no sábado. Era uma terça-feira e ela queria que eu esperasse até sábado. Por fim, antes que eu conseguisse convencê-la de que precisávamos conversar quanto antes, ela desligou. Eu simplesmente não conseguia acreditar naquilo. Parecia uma pessoa totalmente diferente. Cheguei até a checar o número para ver se não tinha ligado para outra pessoa por engano. Comecei então a enviar um monte de mensagens para ela, dizendo que ela não estava entendendo o quanto eu a amava, que eu faria tudo por ela, e mais promessas desesperadas, mas nada adiantava. Ela simplesmente não respondia. Até que eu falei que estava comprando a passagem e iria voltar para lá no mesmo dia para conversarmos. Bom, aí ela respondeu, mas não foi nada agradável. Ela me disse com todas as palavras, e mais algumas que não vale citar aqui, que não queria mais me ver, que não queria que eu voltasse para lá, que eu não tinha respeito por ela, e por aí vai. Sentia cada palavra que lia como uma facada em meu peito. Nunca imaginei que podia ouvir nada parecido dela em relação a mim. Parecia um filme de terror, onde a princesa vira uma bruxa. Não conseguia reconhecer mais aquela pessoa. Foi aí que praticamente entrei em estado de choque. Passei dias sem fazer absolutamente nada, parado, pensando, agonizando, tentando acordar daquele pesadelo. Entre inúmeros pensamentos que me passaram pela cabeça, na época, um era recorrente. Se eu não consigo manter a pessoa que eu realmente amo empolgada, animada, feliz ao meu lado, eu tenho um problema. E eu preciso achar a solução. Eu com certeza poderia ter feito inúmeras coisas para evitar o que aconteceu. É incrível como, após o acontecido, essas coisas se tornam tão claras. Mas por algum motivo, eu não fiz. Comecei então a pesquisar sobre o assunto, desde métodos milagrosos de como trazer sua ex de volta, a estudos científicos sobre relacionamentos. Confesso que perdi completamente a noção das coisas e saí comprando tudo quanto é curso e livros que via pela frente sobre relacionamentos, como reconquistar sua ex e coisas do tipo. Praticamente todos em inglês, pois não encontrei nada relevante em português na época. Muitas vezes nem olhava o preço. Tudo que eu queria era uma resposta. Alguma coisa que fizesse eu entender exatamente como essa coisa de relacionamento funciona, para que eu nunca mais tivesse que sentir aquela dor novamente. Passei dias e noites em claro, lendo, estudando, pesquisando, procurando uma resposta para o que estava acontecendo. Mais do que isso, uma forma de superar esta que, sem dúvida nenhuma, foi a pior época da minha vida. Não demorei
demorou muito para eu pegar um voo e ir para os Estados Unidos, conhecer de perto alguns dos cursos e materiais que tinha encontrado na internet. E claro, estando lá, acabei conhecendo e estudando muito mais coisas. Quanto mais eu estudava, felizmente, melhor eu conseguia lidar com o problema. Mas mesmo assim, o processo foi bem lento e doloroso. Nessa época, eu já tinha uma situação financeira confortável que me permitia passar o dia todo estudando e me dedicando ao meu processo de recuperação. Se eu tivesse que trabalhar na situação que eu estava, eu com certeza perderia o emprego em questão de dias, piorando ainda mais as coisas. Comecei a entender a gravidade disso tudo, porque algumas pessoas realmente entram em depressão profunda ao final de um relacionamento, porque algumas chegam até ao ponto de pensar em tirar a própria vida para pôr fim a essa dor. Após inúmeros cursos e livros, esbarrei com um conceito que nunca tinha ouvido antes, mas que, uma vez entendido, tudo começou a fazer sentido. Podia entender claramente tudo o que aconteceu comigo em meus relacionamentos e o porquê de cada coisa. Era como se eu tivesse um mapa que me dizia tudo o que pode acontecer no relacionamento e o que fazer em cada situação, quase como um manual, onde você consulta o que fazer se está na situação A ou B, evitando assim que faça algo errado que possa comprometer a relação. Este é o conceito da dinâmica e do ciclo de vida dos relacionamentos. O ciclo de vida de um relacionamento é composto basicamente de 6 estágios, iniciando-se no êxtase, onde tudo parece perfeito, tudo é fácil, divertido, e terminando no coma, onde ela não quer nem ouvir falar do seu nome. Saber como identificar em que fase você está e como reagir a cada uma delas é a chave para evitar e até reverter uma separação. Aprendi também alguns métodos totalmente contraintuitivos, mas que funcionam como um passe de mágica. Aprendi como controlar as emoções e evitar brigas, como conversar com ela e ter certeza de que ela irá sempre te contar tudo, evitando ressentimentos, e como tentar mudar para agradá-la ou deixar de fazer as coisas que você gosta pode ser fatal para o relacionamento. Infelizmente, poucas pessoas têm alguma noção desses conceitos. Muitos homens acreditam que têm um bom relacionamento, até serem surpreendidos pela notícia de que a sua parceira quer se separar. Em um primeiro momento, acham que ela está só querendo chamar a atenção, que conversando e mostrando o quanto a amam, prometendo mudar, elas irão reconsiderar. O que nós homens não sabemos é que ela tomou essa decisão há muito tempo atrás, geralmente meses, e já está totalmente convencida da sua decisão. E nada façamos ou digamos irá fazê-la mudar de ideia. Não percebemos isso no início, mas quando caímos na real de que tudo acabou, a dor é insuportável. Pior é que isso pode acontecer repetidas vezes na vida de um homem. E por mais que você aprenda um pouco a cada separação, dificilmente irá entender todo o conceito do ciclo de vida e dos estágios de um relacionamento por si só. A grande maioria continuará lutando, gastando muita energia, tempo e muitas vezes se sacrificando na tentativa de manter o seu relacionamento saudável, justamente porque não fazem nem ideia da dinâmica de um relacionamento, dos seus estágios, de que existe um jeito certo de falar com ela e ser compreendido como você gostaria. Agora, você precisa entender, a culpa não é sua. Afinal, não aprendemos nada sobre relacionamentos na escola, certo? E vamos ser sinceros, tem toda uma indústria por trás de divórcios, separações, psicólogos, terapeutas, advogados, etc. Se existe uma solução fácil para o problema, não é difícil de entender porque ela não é divulgada abertamente. Agora que você já sabe sobre tudo isso, é sua responsabilidade tomar uma atitude para conhecer mais e aplicar esse conhecimento em seu relacionamento. Se você está assistindo esse vídeo até agora, quero te dar os parabéns. Agora você é um dos poucos que sabe que existe uma forma mais fácil de ter um relacionamento livre de crises, aproveitando o que a relação oferece de melhor, capaz inclusive de salvar um relacionamento perdido. O interessante é que após ver esses conceitos em prática, notei alguns efeitos colaterais. Como não há mais estresse ou preocupações com o relacionamento, nos tornamos mais produtivos, tomamos melhores decisões e nos tornamos mais dispostos. Não perdemos mais tempo com discussões ou pensando e repensando sobre problemas no relacionamento. Incrível, não? Ao perceber o quão poderoso é essa nova abordagem, eu decidi que iria compartilhar da melhor forma possível tudo aquilo que eu havia aprendido, que tinha me ajudado tanto. Decidi fazer o que fosse possível para ajudar o maior número de pessoas a nunca ter que passar pelo que eu passei em suas vidas. Durante meus estudos, a fim de entender profundamente cada tópico, ia tomando notas, comparando conceitos e pesquisando a aplicação prática de cada. Estava acostumado com essa forma de estudar devido à minha formação de engenharia e experiência adquirida pelos meus trabalhos anteriores. Sabia que dessa forma, teria em mãos um material com a abordagem mais prática e objetiva possível, justamente para que pudesse ser absorvido e colocado em prática para trazer resultados rápidos. Após inúmeros cursos, livros e treinamentos, onde investi com certeza mais de R$ 3.000 diretamente em conteúdo, sem contar, é claro, os custos com viagens, etc. Além de cerca de 6 meses de estudos diários, onde fiquei praticamente 100% dedicado a esse assunto, consegui compilar tudo e criar o e-book Início Sem Fim, onde eu explico todos esses conceitos da forma mais simples, objetiva